Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Aproveita, se inscreve no canal, você não vai pagar nada e ainda vai estar me dando uma força para poder gravar mais conteúdos para vocês. A gente está rumo aos 1000 inscritos, então quebra o galho, dá aquela apertadinha aí no botão. Só se inscreve, compartilha também, deixa aquele like e ativa o sininho para as próximas notificações. Bom, eu ia gravar na sequência do gráfico CFD, que foi o último vídeo na parte da jornada Agile, a segunda parte do vídeo. Mas na primeira parte, eu fiz um comentário dizendo que se vocês quisessem saber como é que é um CFD no Excel, como é que se monta, para escrever, e eu tive alguns pedidos. Quero aproveitar aqui e agradecer o comentário do Robson Campos, que foi uma das pessoas que pediu, e esse vídeo é exatamente isso. Como é que se monta um CFD, Cumulative Flow Diagram, da jornada Agile, no Excel. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho o maior prazer em te mostrar como construir um CFD no Excel. Então, roda a vinheta. Bom, primeiro eu já vou te dizer que não tem um bicho de 7 cabeças na construção do CFD no Excel. Você precisa ter alguns cuidados, algumas organizações para poder ter o resultado. Lembrando que as ferramentas mais apropriadas são essas ferramentas mais tradicionais, como um Azure DevOps Board, como um Jira, Trello, enfim, N outras aqui, acabei não citando todas, mas as mais tradicionais. Ela já tem nativamente o gráfico do CFD, mas você pode ir para o Excel. Caso você esteja controlando o seu projeto no Excel, por exemplo, um Kanban, onde você vai ter lá todas as suas user stories no backlog. Aliás, o vídeo aqui em cima com um backlog. Fiquem atentos do que é o backlog, como gerir, né? E aí você tem que ter alguns cuidados dentro do Excel. Então, eu vou mostrar a tela do computador, vou falar um pouquinho do passo a passo, dos cuidados que você tem que ter na preparação e vou deixar na descrição desse vídeo, olha que maravilha, o arquivo já pronto para que você use como template, porque já vai ter a geração automática do CFD ali, basta você botar as tuas user stories e fazer toda a atualização em relação às raias, às colunas no Kanban, conforme as histórias forem progredindo dentro do board lá no Kanban, tá certo? Então vamos comigo para a tela do computador e vamos ver como é que constrói um CFD no Excel. Bem, aqui o gráfico já está montado, mas eu vou dar o passo a passo para vocês com relação a como montá-lo, tá certo? Primeira coisa que você tem que se preocupar é, evidentemente, montar a tua grade de informações, onde eu aqui coloquei a sprint, coloquei a data da sprint e as raias literalmente que tem no teu Kanban. Se aqui eu botei uma simples, né, com to do, build, test e done, mas você pode botar todas as raias que porventura o teu projeto tiver. E aqui coloquei algumas informações meramente ilustrativas, né? Eu tenho 12 histórias no meu backlog, que está em to do, tenho 5 em construção, tenho 4 em teste, e aqui na primeira, na largada da sprint, não tenho nenhuma pronta. E aí, evidentemente, vou fazendo as atualizações ao longo da sprint, com esses números aqui, e isso aqui é como se já tivesse um projeto encerrado, eu já estou mostrando o histórico, evidentemente, com mais outras 9 sprints aqui, com as respectivas datas, tá certo? No caso aqui são sprints de uma semaninha só, para não complicar, e também aqui as devidas atualizações conforme as sprints vão acontecendo, se tem mais coisas para se fazer, se tem algumas coisas, né, em construção, em teste, se eu já acabei. Então isso aqui é meramente para você atualizar conforme o decorrer das sprints e deixar o histórico aqui para você ir vendo como é que o teu projeto está se comportando, tá certo? Eu coloquei essa parte de WIP aqui meramente informativa, tá? Se porventura você não sabe o que é o WIP, tô deixando um card aí em cima para você entender um pouquinho mais o que é o WIP, mas significa Work in Progress. São trabalhos que podem ser feitos em paralelo, dependendo da raia que você esteja no Kanban. Por exemplo, build, eu não posso ter mais do que 5 histórias em build. Se aqui tiver mais que 5 histórias em build, eu estou com problema.
eu tenho 5 histórias em teste, eu não posso ter mais do que 5 histórias em teste, senão vou ter problema. E assim sucessivamente se você tiver outras raias no teu Kanban. Agora, alguns cuidados especiais que vocês têm que ter na hora da formação dos dados para o gráfico. Porque se você botar no timeline correto, to do, build, test, done, olha o que vai acontecer. Vai ficar o to do, que é a primeira coluna embaixo, depois vai vir o build, que é essa parte azul mais escura aqui, depois o teste, que é essa parte laranja, e por último o done, lá em cima. Mas tradicionalmente não é assim. O done fica embaixo e o to-do fica em cima. Primeiro tem que ficar aqui o to-do, depois ficar o build, depois o teste e por último o done. Não é assim que está aqui. Está exatamente ao contrário. Está começando pelo done. Então, agora sim, por isso eu chamei aqui de CFD adaptado. Aqui sim eu vou mostrar para vocês. Vocês comecem fazendo com a coluna de done. Depois a de teste, depois a de build e depois a de to-do. Aí o gráfico fica com a cara tradicional. Que, aliás, né, se a gente lembra da primeira parte do gráfico de CFD, ele parece mais daquelas características de uma baleia penteada. Olha, aqui está a baleia e aqui os cabelos da baleia. Sabendo que essa parte aqui, que é o to-do, né, ou seja, é o meu backlog, vocês estão percebendo aqui, eu comecei com 12, depois subiu para 14, 16, ficou flutuando aqui, deu uma boa queda, ou seja, a equipe deu um bom gás aqui, ó, repara aqui, olha, que deu uma boa diminuída, só que na semana seguinte, talvez pode ser que tenha ficado represado algumas histórias de usuário com os usuários, pronto, eles liberaram mais histórias de usuário, foi para 16, olha aqui, ó, de 9 para 16. E aí o meu backlog voltou a subir. Mas aí de novo foi dado um gás, ó, 11, 9, 5, e hoje eu só tenho 5 histórias de usuário para fazer. Em compensação, olha aqui, ó, 0, 4, 5, 7, 10, 13. Eu estou bem gradativo em termos de completude das histórias. Então, qual é a historinha? E outra dica aqui, ó. Tem uma aba aqui de User Story, onde você coloca todas as user stories aqui e com seus respectivos status. Então, eu estou colocando para o primeiro sprint, você vai fazer isso para os demais, mas só para exemplificar e vocês entenderem o que vai acontecer. Se você, porventura, aqui, ó, vamos supor que eu tenho 12 to-dos aqui para fazer, 12 histórias na primeira sprint, está aqui, ó, as 12 aqui para fazer. E estou fazendo 5 e tenho 4 em teste. Se porventura eu disser aqui, ó, repara, 12, 5 e 4. Repara aqui, se eu falar que essa, por exemplo, aqui, essa terceira aqui, já não mais está em to-do, ela está em build, está em construção. Se eu alimentar aqui, ó, botar ela em build, tá aqui, ó, repara que lá não vão ter mais 12, vão ter 11, olha. Já tem 11 e já foram 6 para build. E assim sucessivamente. Se você agora pegar esta mesma aqui, se botar ela em teste, por exemplo, botei ela para teste, já não vai ter mais 6 aqui e vão ter 5 aqui. Então, basta você colocar as suas histórias de usuário aqui e ir atualizando. Óbvio que você vai ter que fazer isso para cada sprint, tá certo? Porque a sprint vai ter novas histórias na sprint backlog, ok? Bom, vamos voltar aqui para o que estava aqui. Bem, então vamos ver como é que a gente monta o gráfico propriamente dito, porque os dados, a preparação já está feita. Então, já está gravado aqui, já está pronto aqui, mas eu vou mostrar o passo a passo aqui, ó. Vamos abrir uma aba nova aqui. Você vai vir aqui, olha, nos gráficos, então, Insert. Na parte de gráfico de linha, você vai pegar esta parte aqui, ó, que é o Staked Area, tá certo? Escolhe essa aqui. Se porventura tiver em português, dá uma olhadinha para fazer a adaptação da língua, tá? Então eu vou escolher esse aqui, vou botar o gráfico aqui, vou aumentar ele um pouquinho. E aí, clico dentro do gráfico com o botão direito do mouse, seleciono os dados. E aí eu vou lá na minha preparação dos dados, não marco os títulos, não coloco os títulos, só as datas e os dados, também não coloca o número da sprint, só os dados, as datas e os dados, seleciono e ok, pronto.
como mágica já está. Vocês estão vendo aqui que o gráfico, o desenho do gráfico, é exatamente igual a esse aqui, ó. O que eu fiz agora foi meramente estética, né? Peguei aqui a parte do eixo X, formatei ele, aqui tem duas intervalo, né? Eu vou crescendo a unidade. Você está reparando aqui que de 2 em 2 eu vou botar em 7. Por que em 7? Porque a minha sprint é de 7 dias. Então, 7. Se fosse em 2 semanas, botaria 14. Não tem problema. Então você vai botar 7. Pronto, olha, já mudou de 7 em 7. Aqui. Se quiser aqui depois eu posso botar, né? Venho aqui e boto ele num formato mais bonitinho, por exemplo, esse aqui, ou este aqui de baixo. Enfim, escolham o que vocês quiserem, ó, este aqui. Depois eu vou colocar, por exemplo, os labels. Então venho aqui e coloco os labels, tá ali. Posso mudar aqui o título, evidentemente. Enfim, agora é mais a estética propriamente dito do que qualquer outra coisa, tá certo? Então assim, o CFD está pronto, exatamente igual a esse aqui. Essa aba aqui, evidentemente, não vai estar no arquivo, eu já vou apagá-la. Vou deixar aonde você coloca as suas histórias. Esse aqui você não precisa usar, esse foi meramente para mostrar a vocês no vídeo que se você fizer nesta ordem, conforme o teu Kanban está, o gráfico vai ficar invertido, o CFD vai ficar invertido, então vocês usem essa parte aqui, tá certo? Eu vou deixar isso aqui como hide, escondido, tá certo? Foi meramente para gravar o vídeo. Então utilize isso aqui, montem essa lista para cada uma das sprints e depois façam a referência na segunda sprint, aonde está essa sua planilha aqui com as suas histórias. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aquele like, comenta, me diz se você já usou no seu projeto e, de novo, me dá novas sugestões e o próximo vídeo que eu vou gravar é a segunda parte do CFD com como é que você extrai informações do CFD. Obrigado e até o próximo vídeo.